Olá, pessoal! Mais um episódio do Lidercast para você. Aqui toda semana a gente trazendo uma liderança dos mais variados segmentos para contar a sua história e a sua trajetória. E o convidado de hoje é muito especial. É um jovem florianense que atua na área do direito e optou por morar fora do Brasil. Não é isso, Gilberto? Exatamente. É um jovem, como você já falou, que resolveu enfrentar o mundão, a Europa, né? E hoje faz doutorado, está terminando o doutorado na Alemanha. Vamos conhecer muita coisa aí das curiosidades entre Brasil e Alemanha. Com certeza. Você que está nos assistindo, tenho certeza que tem a curiosidade de saber como é morar fora da Exato. sua terra natal, né? Eu estou curiosíssima para saber, né, como foi aí a partida para fora do país, como é A conviver com escolha, outra cultura totalmente diferente da nossa, viver né, longe dos Gilberto? pais, viver longe da família, Sim, Seja constituir bem-vindo. família. obrigado. Seja bem-vindo, Gilberto Guerra Pedrosa, rapaz. Obrigado. Obrigado, Gilberto, tio Júnior. Não sei como é que Fernanda, muito obrigado aí por me receber. Pronto, vamos saber muito aqui desse jovem que tem feito um caminho brilhante, graças a Deus aí. Sim, E com vamos, certeza. antes de tudo, né, falar aí dos nossos parceiros, né, Que a Fernanda? gente agradece imensamente por abraçar esse projeto, né? Esse projeto que tem trazido tantas lideranças com histórias bacanas aqui, muitas curiosidades que ficam em off, e aí a gente acaba extraindo, né, Com Gilberto, dos certeza. convidados. Então, são graças aos nossos parceiros que a gente tem aí em andamento ao nosso projeto. Pronto, pois vamos falar da IBM Consultoria, conduzindo você ao sucesso, nosso amigo professor Magno, grande abraço, vereador, né? E a CDL, que é a representatividade comercial aqui da cidade de Floriano, que faz isso com muita maestria. Vamos falar também da Maranata, que é um exemplo de loja, Exatamente. cama, mesa, banho, Loja completa para você. Um grande abraço, referência. Maranata. Pronto, a Clinicor é sempre mais perto de você, todos que fazem a Clinicor, grande abraço, doutor Marcos Vinícius, e a todos que fazem a Clinicor. 77 consultoria organizacional, motivação pessoal, motivação empresarial e trabalhando com esse case aí que é a Pontal, limpa tudo mesmo. Olha, nós temos até produtos aqui da Pontal. Sim, sim, eu sempre digo que uma dona de casa nata como eu sou, conheço todos os produtos, gosto muito, fragrâncias belíssimas, deixa a casa ó, limpinha, cheirosinha, vale a pena. Olha, e depois que a gente experimenta, realmente não quer mudar não, viu? Não, não, eu sou dessas. Quando a gente já Muito bem, conhece, né, Gilberto? exatamente. E vamos conhecer Gilberto Guerra Pedrosa, você que é florianense, né? Fala pra gente como foi o Sim. início, como foi a sua trajetória para hoje estar lá morando, trabalhando e estudando também na Alemanha. Já são alguns anos de Alemanha, de Europa, e eu saí de Floriano para fazer o ensino médio em Teresina, então eu estudei aqui em Floriano. Eu sou aluno do Colégio Tia Rubenita. Fez a trilha, Isso, como a gente diz, a trilha tia Rubenita industrial, né? isso, fui eu nasci em Floriano, meus pais se mudaram para Brasília e voltaram de Brasília, então eu comecei a alfabetização na Tia Rubenita. No industrial foi todo o ensino fundamental até o comecinho, no comecinho do ensino médio eu me mudei para Teresina, e em Teresina eu fiz o ensino médio no Colégio Anglo Integral e fiz o vestibular para Direito. E fiz o curso de Direito em Teresina no Instituto Camilo Filho. Eu me lembro, Gilberto, e aqui vai logo uma observação sobre a vida acadêmica do Gilberto, que ele se formou em Direito e ele dizia, não, eu não quero advogar. Advogar, Não né? não é isso, Gilberto? Isso, Você dizia isso, né? é. Você já tinha essa convicção de não querer advogar, né? Isso, na verdade, eu fiz alguns estágios em Teresina e eu não tive muito contato com a prática jurídica, com a atividade advocatícia. Fiz estágio mais em repartições públicas no município, na parte de tributos do município de Teresina. Mas eu fui aquele estudante de direito que não estava muito
que estava pensando muito em termos de aprofundamento de leitura, pesquisa. Ao final do curso do Direito, eu tive um orientador também de trabalho de conclusão de curso que acompanhava um pouco isso, e também pude fazer uma espécie de introdução à pesquisa com um grupo de pesquisa que tinha na Federal do Piauí, dirigida pelo professor Nelson Juliano Matos, que é hoje professor professor da Universidade Federal do Piauí. Então, junto com outros colegas também, hoje professor aqui da Federal, Marcelo Leitão, do Direito, também a gente trilhou um pouco junto esse início de pesquisa e debate, e interesse mais no mundo das ideias, assim. É porque o campo do direito ele é muito vasto, né? Como todo mundo sabe, Sim, né? muito amplo. Você pode se formar em direito e escolher o Ministério Público, pode escolher o Poder Judiciário, né? Como juiz, né? Você nunca teve essa intenção. Você pode escolher ser advogado, né? Eu também. Você não tinha essa pretensão. Você logo descobriu que não era isso. Isso eu acho que para todo jovem, e a gente no Brasil a gente entra muito cedo, né, no ensino superior. É sempre muito com uma certa angústia, você vai procurando o que você quer fazer, e é sempre muito experimental, né? Então, eu lembro que durante o curso de Direito, eu dava aula num colégio de reforço em Teresina, e eu me encantei pela docência ali, eu acho. Pronto. Eu acho que foi um pouco... Se encantou com o magistério. Isso, me pegou um pouco isso. Claro, durante o curso também você tem que apresentar trabalhos, você tem que falar em público, você tem que... Então, eu tentava... isso foi me modelando, não foi... Claro, não foi também tão consciente assim. A gente vai adquirindo consciência à medida que vai progredindo, dando os passos e tal. Mas sempre me encantou dar aula, e o ambiente da sala de aula, a interação com alunos, com professores, sempre foi uma coisa que prezou muito. Sempre tive muito respeito pelos meus professores. Muito bem. A gente sabe que você fez o seu caminho aqui no Piauí, mas escolheu primeiramente ir para Brasília, não foi? Isso. Como é que foi? Então foi um pouco depois de terminar o curso de Direito, muitos amigos já tinham passado no OAB, já estavam bem encaminhados profissionalmente. Eu estava pensando um pouco qual seria o próximo passo. Pela orientação desse professor em Teresina, o Nelson Juliano, ele sempre... Acho que o Nelson tinha um projeto de expandir o campo da pesquisa no Piauí. Então, acho que ele instigou muitos jovens da minha época, da minha geração, para fazer o mesmo. Ele mesmo foi para o Recife fazer o doutorado lá. Então, eu saí com esse meu amigo, Marcelo Leitão. A gente passava noites e dias estudando para seleções de mestrado no Brasil. E haviam duas faculdades, dois programas de pós-graduação que eram muito abertos para receber alunos de fora, que era da UFSC, da Federal de Santa Catarina, e da Universidade de Brasília. E eu e o Márcio, a gente até brincava, não, a gente já vai dividir apartamento, vai morar junto e tudo mais. Planos, né? Mas calhou dele passar na UFSC, eu não, e deu passar na UNB. Então... Aí separou. A gente separou. Separou. A gente separou, mas... Mas os sonhos foram os mesmos, né? Foram. E ele enveredou também pelo lado da pesquisa? Sim. O Marcel hoje é professor aqui da Federal do Piauí. Pronto. Fez o doutorado, mestrado e doutorado lá em Florianópolis. Pronto. E você fez mestrado em Brasília, na UNB? Isso, eu fiz mestrado na UNB de 2011, 2012 até 2014. Eu estava na UNB e foi
foi uma experiência muito, muito, muito engrandecedora, assim. Eu acho que na UNB foi interessante porque eu cheguei na UNB, consegui passar na seleção, é muito disputado, é muito difícil. E consegui entender também que a gente vivia no Brasil um momento muito interessante também, um momento de... Impeachment, né? Foi naquele período, né? Foi um período anterior a esse ainda. Foi anterior ao impeachment, mas era um período, na verdade, de grande exaltação, assim. Foi um período que o Brasil estava bombando e foi ainda a parte positiva do governo Dilma. Sim, sim. Então, eu acho que nessa época havia muita credibilidade nas instituições do Brasil, o Supremo ali, isso me chamava muita atenção. Inclusive, minha pesquisa do mestrado foi um pouco sobre isso, sobre a separação de poderes, o controle de constitucionalidade. Eu fui a várias decisões históricas do Supremo, eu pude estar lá no plenário, acompanhar e ver de perto. Isso me impactou muito. Você se apaixonou pelo direito constitucional. Isso. Eu já tinha uma certa predileção no final do meu curso, direito público mais constitucional. E no mestrado, sim, eu pude me aprofundar em perguntas. Eu tive uma mudança de perspectiva durante a pesquisa no mestrado. Aqui no Brasil, você tem várias aulas, paga créditos e foi interessante conhecer vários juristas aí também que foram professores meus. Gilmar Mendes, Barroso, professor Marcelo Neves também. Professor Marcelo Neves, eu gosto de ressaltar que é um dos maiores juristas no Brasil. Até hoje é um cara que trilhou um caminho acadêmico assim destacável. Ele é mais reconhecido, infelizmente, na comunidade internacional do que no Brasil? No Brasil. Ele é do STJ, né? Ele foi do CNJ. Ele foi conselheiro do CNJ mas ele não exerceu nenhum cargo de como magistrado, né? Certo. Então, o Gilberto, para quem não sabe, teve um embate pesado com o Barroso, não foi? Eu quero saber. Conte-me. O Barroso, olha, a turma que não gosta do Barroso, escuta essa, né? Como foi isso? Não foi um embate pesado, mas ficou um pouco... estremecido. Ficou com um clima, né? Ficou uma tensão aí. Na verdade, eu comecei o curso... Geralmente você começa as cadeiras e você tem um tempo de desistência, né? E o Barroso, ele ainda não era ministro do Supremo, mas ele já era advogado, acho que procurador do Estado do Rio de Janeiro, mas sempre fazendo amicus curiae no Supremo. E já fazendo, já orientando a carreira dele para se mudar para Brasília. Então, ele estava como professor visitante na Universidade de Brasília e ele abriu um curso, foi muito famoso, um curso no auditório, lotado, eram muitas pessoas, uma turma gigante, assim, mais de 70 pessoas. E eu fui assistir o começo e desisti depois, porque não me interessava muito o curso, mas porque eu percebi que o curso era um pouco... não era muito... não era muito bem organizado num conteúdo que me agradava, assim. Eu achava que não ia aprender tanto, mas ao mesmo tempo o curso em si já era um evento, né? Porque como ele foi um jurista muito destacado nessa época, participou de decisões importantes, chave para aquele período, aquela década. Então, muita gente vinha assistir o curso do Barroso. Mas o Barroso também era conhecido, já era o segundo curso dele convidado, que no último curso dele ele fazia um apanhado geral. Então eu fui para o apanhado, eu fui para a primeira semana e para o apanhado geral no final. E ele
Ele fez um comentário sobre um jurista alemão, austríaco na época, e foi um comentário um pouco... não era tão... Era muito controverso, vamos dizer assim. Um comentário dizer que um jurista que a gente estudou, na minha geração, a gente estudou muito a teoria pura do direito, Hans Kelsen, e ele falou numa certa ocasião que essa teoria, de alguma forma, o positivismo jurídico defendido por Kelsen contribuiu para depois o desenvolvimento do direito, o direito de exceção do nacionalsocialismo. E isso não é verdade. Ele foi, inclusive, um jurista perseguido pelo regime nazista e teve que se mudar para os Estados Unidos, primeiro para a Suíça, depois para os Estados Unidos por conta disso. Então, aí você encarou. O meu embate foi só... Ele, no final da aula, ele falou, alguém tem algum comentário a fazer? Eu só fiz esse comentário. Então, ele... E aí ele ficou... Eu imaginei aqui a expressão dele. Quando você deu... Quando o professor diz, alguém tem alguma coisa a falar, aí o cara, isso aí não tem nada a ver. Em outras palavras, olha, você disse, nada a ver com nada. Então, eu acho que isso repercutiu muito, porque por ele ser essa... Eu acho que ele vem de uma tradição ainda de juristas que se... a gente tem isso muito no direito do Brasil, aquele jurista que se preza muito mais pela retórica, pela apresentação dos argumentos, do que propriamente pelo conteúdo. Então, eu acho que ele encantava muito. Sim. E muitas vezes, muitas coisas passavam batido por conta disso, né? Ele era bom de retórica, mas o conteúdo... mas faltava um pouco no conteúdo. Entendi. E aí eu não poderia passar essa em Mas branco. ele argumentou não com poderia você passar em seguida? essa. Ele argumentou com você em seguida? Argumentou. Ele falou, ele meio que fez eu não lembro muito bem o que foi que ele falou. Eu só lembro que foi um pouco foi um pouco dissonante assim da aula final. Eu lembro que o problema da resposta dele foi que ele falou, mas você não assistiu o curso. Durante o curso eu pude aprofundar mais nesse ponto e tudo mais. De fato eu não fiz isso. Mas ao mesmo tempo ficou um pouco no ar. A explicação. Ficou um pouco as pessoas, os outros. Ficaram, e aí, quem tá certo? Quem tá errado? Os outros alunos ficaram um pouco tocados por dizer assim, mas isso não é, se você está falando uma besteira, isso não é um argumento, né? Não, entendi. Não se pode. O bom foi que outros professores adoraram isso e ele tinha muita fama, tinha esse... então, os professores mais dedicados falaram, você está certo. Então... Que momento. Pronto, Gilberto. E aí você resolveu trilhar por esse caminho, mestrado, UNB e tal. Já é um grande, né? Uma grande conquista, né? Sim. Mas aí, como foi o sonho do doutorado? E aí pensou fora do Brasil, como foi? Na verdade, o doutorado foi... na UNB eu pude ter contato já com vários pesquisadores de fora, professores... eu fiz cursos de professores, por exemplo, da Finlândia, da Dinamarca, da Alemanha. Eu participava de um grupo de pesquisa sobre direito e globalização, os temas centrais, que trazia muita gente de fora. E a própria UNB já tem um corpo docente muito voltado à pesquisa mais para fora, internacionalização da pesquisa. O sistema da CAPES na UNB, o sistema da CAPES na época prezava muito, ainda hoje, pelo desenvolvimento da pesquisa da pós-graduação, um sistema de notas da CAPES. Então eu peguei uma época da UNB que o programa de pós-graduação subiu de nota. Então era muito intenso, um ambiente muito intenso, muito competitivo, mas muito voltado para a internacionalização. Então eu já sabia, no começo já do mestrado, que eu teria que aprender
mais de uma língua, eu teria que, para me destacar, para trilhar esse caminho, a carreira acadêmica, eu teria que além de preencher todas as leituras e ter boas notas e os créditos necessários, eu precisaria desse algo mais, e eu consegui sentir e ser bem orientado pelos professores de que esse era o caminho a seguir, o caminho natural. Então foi um pouco eu tentando me preparar para isso, né? Durante o é meio desgastante porque é sempre uma autossuperação, né? Então é ter que levar muito a sério, tudo muito a sério, Tem muita disciplina, né? desenvolver disciplina e resiliência também, porque Sim. você vai ficar longe da família, né? Vai ficar longe de pessoas ali próximas de você. Isso. Rapaz, Você tem que complicado. construir suas próprias fortalezas, Sim, sim. seu estado mental. Tem que se virar com outra linguagem, né? Tal, Isso. tal. Você gosta desde o Praticamente início? tudo, cultura. É, tudo, né? Assim, porque você lá, você fala inglês lá na Alemanha, ou você já conseguiu aí desenrolar? Gente, porque eu já ouvi alguns trechos de gente falando em alemão. São palavras que quase não tem vogal, ou nenhuma praticamente. E eu acredito que você encarar um país com uma cultura bem diferente da nossa, assim, deve ter sido a adaptação. Como foi, assim? Não, foi... Então, como eu disse, eu já em Brasília, já comecei a fazer o curso de alemão. Eu fiz primeiro o curso na própria Universidade de Brasília e depois passei a fazer o curso no Instituto Goethe, em Brasília. Mas, mesmo assim, quando eu cheguei na Alemanha, eu percebi que não era o suficiente. E que o alemão era uma língua que levaria um pouco mais de tempo. Então eu tive a sorte também de não ter que escrever a minha tese em alemão. Então quando eu cheguei na Alemanha, o meu doutorado atual é em História do Direito na Universidade de Frankfurt, e eu fui admitido num trabalho, num grupo de pesquisa, no Instituto Max Planck de Teoria e História do Direito, hoje lá em Frankfurt. Então, para isso você foi selecionado em uma bolsa, não é isso? Isso, na verdade é um contrato de trabalho. A bolsa seria uma outra... Sim, outra modalidade. Uma outra modalidade, mas o instituto ele destoa um pouco do ambiente na universidade. Ele fica dentro do campus da universidade, mas ele é muito mais internacional. O meu grupo é muito... tem várias pessoas latinas do grupo, de vários países da América do Sul. Tem pesquisadores da África, também da Alemanha, obviamente, e de outros países, dos Estados Unidos. Então, é um ambiente muito internacional em que eu acabei usando também no dia a dia da convivência. Eu acabei falando mais em espanhol também e em inglês do que o alemão. O alemão foi, digamos assim, foi pouco a pouco. Mas, obviamente, eu não poderia fazer um doutorado em Direito na Alemanha sem falar bem alemão e sem escrever bem alemão. Então, hoje eu posso dizer que eu sei falar bem, escrevo bem. Tenho publicação em alemão também. E a gente sempre foi estimulado também a aprender o alemão. Gilberto, você passou um tempo na Inglaterra, né? Isso. Até mesmo houve uma preparação para você ir para a Alemanha, né? E tinha essa história de você, não, passa aqui um tempo na Inglaterra para você chegar na Alemanha, não é isso? Sim, como em Brasília eu já havia esse ambiente super internacional e em que os professores, inclusive, eram... Eu tenho professores de Brasília que eram super respeitados no meio internacional. Havia essa preocupação de orientar os alunos também a tentar fazer um doutorado, não
num país da Europa que era considerado mais clássico, assim, Portugal, Espanha, a França e a Alemanha também, mais ou menos, Itália, né? Mas tentar algo nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Então, minha primeira ideia era fazer o doutorado não na Alemanha, era ir para um desses 3 países. Eu optei pela Inglaterra porque eu tentei entrar num projeto de pesquisa dirigido por um professor em Manchester, na Inglaterra, e eu não passei na seleção. Eu acho até importante falar dos objetivos não alcançados, Sim, porque Claro. sim. porque a gente É um aprendizado, né? a Um gente aprendizado. a gente não pode desistir. Eu acho que Uhum. eu falhei muitas vezes. Eu tentei fazer doutorado no Brasil, não fui aceito. Como eu disse, no mestrado em Florianópolis não fui aceito. Mas como o meu inglês ainda era aquém para trabalhar no meio acadêmico, eu pude fazer um período de aprimoramento do inglês E na Inglaterra? na Inglaterra. Consegui algumas cartas de aceite para iniciar o doutorado na Inglaterra, mas minhas metas de bolsa não existiam mais. Foi aí que veio um pouco o período Dilma ruim, em que havia uma crise, era o começo da crise econômica no Brasil, e os doutorados, havia o Ciências Sem Fronteiras, mas ele começou a ser restringido só para o pessoal do ensino superior, a graduação, né? Então, o mestrado e o doutorado, aquele momento não existia mais, no Ciências Sem Fronteiras eu tive que voltar para o Brasil, para depois ir para a Alemanha. Certo. E aí voltou para a Alemanha já para adentrar no doutorado ou teve um primeiro estágio? Não, eu primeiramente, eu acho que eu estava um pouco desacreditado do direito por não ter entrado na Inglaterra, então eu pensei, não, talvez eu possa apostar, fazer um doutorado em uma outra área mais das humanas, como história ou sociologia. E aí eu primeiramente optei por um professor que eu havia conhecido antes no Brasil, um professor alemão, que foi a um congresso na Universidade de Brasília uma vez. Um professor de Brasília fez a ponte e eu pude começar a desenhar um projeto de pesquisa. Esse professor me aceitou, só que ele estava encerrando o período dele regular na universidade em Flensburg, na Alemanha, no norte da Alemanha, na divisa com a Dinamarca. E eu não poderia disputar bolsas com ele como professor emérito. Isso diminuía muito o número de bolsas de pesquisa que eu poderia disputar. Então eu parti para tentar outros lugares na Alemanha. Eu tentei em Bielefeld, num grupo de pesquisa sobre ciência política. Também não tive... cheguei até a entrevista e não fui aceito. E fui para Frankfurt, e aí eu fui aceito no Instituto Max Planck. Eles já tinham uma experiência com pesquisadores brasileiros e colegas brilhantes e que também ajudaram nesse caminho de acolhimento e de certificação da qualidade da pesquisa, assim. Eu queria só ressaltar isso. O Brasil é muito, muito... no âmbito tanto das exatas e das humanas, o Brasil é um país não só que exporta pesquisadores e tudo mais, o que é um problema para a gente, né? São cabeças pensantes saindo do país, né? Mas é muito bem recebido e é muito bem reconhecido também. A qualidade do que se escreve e se publica no Brasil é muito reconhecido fora, e eu acho que é um pouco aquém com o reconhecimento interno que a gente tem. Muito bem. Era algo mais ou menos nesse sentido que eu ia perguntar, porque a gente sente um respaldo tão grande quando um conterrâneo, ou um brasileiro mesmo, tem
doutorado, mestrado fora. E quando são eles que fazem a pesquisa aqui de mestrado, de doutorado, tem também, as instituições brasileiras têm esse respaldo também fora do Brasil, no caso na Alemanha ou na Inglaterra, como você passou? Sim, sim. Eu acho que isso acompanha também um pouco a história da gente, a história do conhecimento, do desenvolvimento científico no Brasil, né? Uhum. Então, o Brasil, assim, diferentemente dos países na América Latina, historicamente a gente não teve universidades durante o período colonial, por exemplo. No Brasil, a gente tinha uma escola na Bahia e tudo mais, alguns cursos, medicina, que surgiram no período colonial, mas nunca foi uma universidade, um centro de ensino. A gente só foi ter isso mesmo no século XX. E por conta das várias ditaduras que o Brasil teve também durante o século XX, sempre a universidade era um campo um espaço de resistência e a estrutura tanto física como institucional do ensino superior no Brasil sempre ficava refém dessas ocasiões políticas, né, das ocasiões políticas, o que prejudicou muito o desenvolvimento, mas não sempre foi uma história de resistência, é uma história de sucesso também. As pós-graduações do Brasil e os historiadores do Brasil são super reconhecidos fora, tanto quanto os físicos, tanto quanto os matemáticos, e isso é muito interessante. Foi muito bom chegar fora com essa ideia, assim. Uhum. Com essa impressão, né? Com essa impressão e com o apoio, né? Sim. Porque você tá ali de igual para igual, ninguém tá te olhando. Tem alguns que olham de baixo para cima, claro, mas você já se sente. Você pode discutir de igual para igual com qualquer um, você tem conhecimento e leitura suficiente para isso. Às vezes falta a língua, né? Que faz a ponte, mas... Você está encerrando... Eu estou encerrando o doutorado. Encerrando o doutorado, falta apenas a defesa de tese? É isso, falta a defesa de tese. Uhum. E eu concluí o meu contrato no Max Planck no ano passado, em julho do ano passado. Sim, sim. Então, durante todo esse tempo, até julho desse ano, eu tenho eu estou vivendo com uma contribuição do seguro-desemprego na Alemanha e a procura de um pós-doc. Então, eu estou observando assim. Na Europa tem muitas vagas para pós-doc, eles sempre investem muito na ciência e tudo mais. O cenário atual hoje, para mim, é um pouco nebuloso por conta da guerra hoje. Né? Sim, a guerra Há uma guerra no continente europeu hoje e que deixa tudo muito incerto. Então, isso é o que mais me preocupa hoje para o meu cenário futuro. Mas, em termos acadêmicos, é isso. Eu estou vinculado à Universidade de Frankfurt hoje como estudante de doutorado. Pronto, mas a expectativa é você continuar na Alemanha? Você quer mesmo ficar? Sim, a expectativa é continuar por lá. Eu já estou vivendo lá já há quase 8 anos, quase 8, 9 anos, então com a namorada lá, então... Já pegou laços afetivos. Sim. Ele falou em namorada aí, a gente que olha para ele, a gente que é da família, olha para ele, rapaz, você tá com saudade. Agora, eu queria tirar uma curiosidade sobre como foi você, tão longe, né, da terrinha, passar pela pandemia. Como foi para você lá na Alemanha, né? Você estava na Alemanha. Sim. E porque para a gente aqui, né, a gente sempre aborda um pouco dessa parte, mas aí como foi para você lá quando começou os primeiros casos, as restrições? Sim. Foi interessante, assim, durante a minha pesquisa, eu estava no início da minha pesquisa de doutorado, lá no Max Planck, e a primeira parte da minha pesquisa foi de pesquisa de arquivo. Então, viajar para Lisboa, Amsterdã e fazer pesquisa nos arquivos. Então, eu lembro de olhar a primeira notícia sobre o Covid-19 pegando um trem de Amsterdã para Frankfurt, voltando.
Então, foi... A primeira notícia que eu vi ainda era aquela coisa, a gente não sabia muito bem o que era. Tudo muito incerto, Tudo né? muito incerto, não havia nenhum... na minha cabeça não passou em nenhum momento, naquele momento que eu estava no trem, que Iria fechar Ia ia ser fechar aquela dimensão tudo, toda, que né? teria uma dimensão global mesmo, e que todas aquelas medidas de cerceamento, de deslocamento e tudo mais, cerceamento de liberdade, iam ser adotadas, e a quantidade de pessoas afetadas, né? de mortes. E de mortes e tudo mais. Então, eu não tinha nenhuma dimensão. Foi muito difícil, foi um período muito complicado na minha vida, porque eu fui para o Brasil, eu saí do Brasil para a Alemanha com uma outra, eu vivia com uma outra pessoa, e a gente chegou a casar lá na Alemanha, e a gente se separou durante a pandemia. Então, foi um período muito estressante, muito pesado para mim pessoalmente, e foi também foi um período muito angustiante também, vendo as diferenças, como era tratado na Alemanha, a urgência com que era tratado na Alemanha, diferente da permissividade que se mantinha no Brasil. A lentidão aqui no Brasil. lentidão. Quer dizer, lá era acelerado e aqui... Negacionismo, né? O negacionismo no Brasil era dominante. Eu conversei muito com o Gabriel Ferreira, que também é daqui de Floriano, Tá. que é um grande Canadá, biomédico, né? pesquisador, cientista, né? cientista no Canadá. Assim, a gente tem um dos maiores especialistas em calazar do mundo. Sim. É de Floriano, o Gabrielzinho, amigo de infância. E falava com ele, e os absurdos que estavam sendo feitos aqui em Floriano. Floriano virou, em algum momento, uma referência. Uma referência de tratamento ruim, que vem uma ministra que não tinha nada a ver com a saúde, veio para cá. Então foi muito triste isso, ver tudo isso de fora, acompanhar, trabalhar com a ciência e ver como a ciência estava na lata do lixo, assim, no Brasil, nesse momento. É um momento crucial, e numa área de vacinação, saúde pública, em que o Brasil é reconhecido internacionalmente. Então, foi muito triste, assim, ver todo o descaso. Mas isso aí, você está dando uma impressão sua, ou era uma impressão geral que tinham do Brasil essa situação? Eu acho que no começo não havia essa impressão geral, nem de dificuldade do Brasil de contenção da situação. Inclusive, eu acho que pouca gente na Alemanha esperava que um problema de saúde, né, uma pandemia, um problema muito sério de saúde, seria tão politizado. Então, muita gente ia explorar esse problema de um modo político, levantando bandeiras e tudo mais, que, a meu ver, não ajudam a resolver nenhum problema. Ajudaram, né? E não ajudaram de forma alguma. Exato. Então, eu acho que depois o que foi se notando mais não é um descaso, não. Acho que o que ficou mais em voga foi o número de mortes. O número de mortes no Brasil foi muito alto. Muito alto. Foi muito alto, então isso mostrou isso pintou uma imagem muito negativa, assim. Não só por parte do poder público, do exercício do que é possível se fazer no âmbito público no Brasil, mas também da desinformação. Sim. A desinformação, que eu acho que naquele momento eram dois lados de uma mesma moeda, né? A desinformação e o problema de contenção do vírus. Então, isso foi muito triste, e eu pude conversar com alguns amigos e também acompanhar na TV alemã notícias ruins do Brasil, vindas do Brasil e de outros países, assim. Então, o Brasil sempre foi essa referência de vacinação, de contenção de epidemias, mas falhou no Covid, e muita gente se perguntava por quê, né? Então, foi um pouco angustiante nesse sentido. Você teve Covid?
Tive Covid. Gravou não? Hã? Agravou não? Não agravei. Mas tive Covid. Eu peguei 3 vezes, eu acho. Foi. Certo. Gilberto, eu queria que você falasse, muito bom a gente ter abordado esse período aí, mas eu queria que você falasse dos costumes, daquilo que você acha tão distinto, tão semelhante e tão diferente distante. aqui do Brasil. Eu queria que, por exemplo, vamos falar sobre educação lá na Alemanha. O que diferencia muito os dois países? Eu acho que a Alemanha, o que diferencia muito, eu acho que a nível institucional é muito diferente. São 2 mundos mesmo, assim. São 2 mundos distintos. Eu acho que a Alemanha a educação é levado extremamente a sério. É levado como um critério de transformação social, mas também uma bandeira, né? Uma bandeira para os outros países, assim, uma certa lição assim, humanitária para os demais países. Então, na Alemanha, eu acho que a educação é muito vista como uma questão de civilidade e de organização da sociedade, civilidade para fora e organização para dentro. E eu acho que no Brasil a educação está muito mais ligada a uma forma de ocupação mesmo. A ocupação do posto de trabalho, desenvolvimento profissional. E a Alemanha tem a palavra trabalho tem uma palavra em alemão, Beruf, que tem a ver com trabalho, mas tem a ver com vocação também. Então, isso está muito ligado. E tem uma outra palavra em alemão, Bildung, que é a ver com formação. Então, a educação está muito ligada à formação intelectual de uma pessoa, para que essa pessoa possa desenvolver o seu máximo. Entendi. Possa alcançar o seu máximo durante a vida. E eu acho que no Brasil o sistema educacional ele é muito mais excludente ainda hoje, infelizmente. Então, e ele não está tão sedimentado, cristalizado esse critério mais igualitário, assim, que todos possam alcançar o seu máximo, né? Certo. Existe a educação pública e privada lá ou é só pública? Como é? Sim, existe a educação pública e privada. O sistema educacional na Alemanha ainda é muito mais público. Muito mais público. Muito mais público que privado. O ensino básico na Alemanha é muito diferente daqui. É muito... o ensino e a formação profissional e educacional na Alemanha também existe uma diferença muito grande aqui do ensino da Alemanha. Eles dão um valor igual para o ensino profissionalizante e para o ensino superior. Então, eu acho que aqui no Brasil ainda existe essa coisa de que todo mundo vai para a universidade e a partir da universidade você vai conseguir mercado de trabalho. Ir para o mercado de trabalho e tudo mais. E lá não? Lá não. Lá o procedimento de ensino é muito mais, digamos assim, segregário em relação ao da Alemanha, porque os cortes, né, são feitos muito no comecinho da vida educacional da pessoa. Então, logo depois da alfabetização na Alemanha, o que equivale à alfabetização, você tem uma nota de corte em que define a média da criança, naquele momento, se ela vai ter chance de ir para um colégio que possa levar ela para a universidade ou não. Ou se ela vai ser direcionada para um outro colégio, um outro ginásio, que não vai para a universidade, vai para o ensino profissionalizante, ensino técnico, né? Então, o que você chama nota de corte, é uma definição logo. Isso. Bem mais cedo do que aqui. E a diretora do colégio, um conselho, chega para os pais e explica tudo para os pais,
olha, seu filho não vai para cá, vai para lá. E Sim, sim. ele, claro que existe dentro desse procedimento tentativas de... A Sim. pessoa pode tentar, mas vai se tornando mais difícil poder ir para a universidade a partir desse corte. Então, Entendi. mas isso não quer dizer também que alguém que fez o ensino técnico na Alemanha ganhe menos do que quem faz a universidade. Então, é muito diferente isso. Existe uma distinção de classe, claro, social, mas não em termos remuneratórios. Porque, ao contrário do Brasil, na Alemanha a classe média é quase que a totalidade da sociedade, enquanto que no Brasil a gente tem uma massa de trabalhadores, de gente muito pobre e uma elite muito, muito reduzida, né? Então, é muito diferente. E que detém o capital, né? Essa elite bem reduzida é quem tem o maior capital, né? Isso, aqui no exato. Brasil. Então, lá não. Lá, um operário de uma fábrica na Volkswagen, por exemplo, ele tem uma remuneração não muito aquém de um professor universitário. Então, os dois vão ganhar bem e viver bem e ter aposentadoria enfim, tudo certinho. Não é porque você havia nos contado aqui que tem essa, me fugiu a palavra, mas essa queda, não queria usar essa palavra, queda, pelo direito constitucional. Ah, sim. E acredito também que, mesmo estando fora do país, você acompanha os acontecimentos aqui no Brasil. Sim. Então, assim, eu tenho dois acontecimentos para você comentar aqui com a gente. Sim. O primeiro como foi para você e como é para você ver manifestações onde pessoas levantam cartazes pedindo a volta da ditadura. E também comentar, porque foi um abalo para o mundo inteiro. Sim. O ocorrido de 8 de janeiro. Sim. Eu queria que você desse aí a sua opinião para a gente. Eu acho que o 8 de janeiro, agora que eu acho que no Senado, no Supremo, o espaço físico já foi reconstituído com os tributos dos contribuintes, né? Que aquelas pessoas depredaram patrimônio público e estão pagando isso de alguma forma, né? Eu acredito que seja um alerta, não só de um alerta político, por uma seriedade maior em relação à política, o que a gente fala, os discursos que a gente mobiliza, a polarização, até que ponto pode um ambiente político polarizado, até onde podemos chegar. Eu acho que, mais do que isso, não só é um alerta não só de aprendizagem, não é apenas um acontecimento pedagógico para a gente aprender que o que a gente lê no celular, como se orientar melhor, se informar melhor. A gente tem que, hoje em dia, cada vez mais pensar numa dieta da comunicação, do que a gente consome em termos de informação. Eu acredito que seja também um alerta do quanto a gente falhou em termos de educação em relação à história. Como a gente aprende a história, como a gente aprende o período da ditadura no Brasil, a redemocratização. Então, como tudo isso é ensinado, não só em termos de educação pública no Brasil e etc. Eu acho que é muito fácil criticar a educação pública no Brasil, os professores que ralam muito aí. Eu acho que não só o conteúdo da história para o ensino no geral, mas o conteúdo para a história no ensino profissional também. Como a história é ensinada, por exemplo, nas escolas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, como a história é ensinada também para os magistrados, como a história é ensinada também para os servidores públicos no Brasil. Então, para mim, é muito fácil olhar para o 8 de janeiro e apontar o dedo para aquelas pessoas que foram massa de manobra de alguma forma. Eu condeno abertamente. Eu acho que as pessoas têm que ser punidas, responsabilizadas criminalmente.
concordo com isso, mas isso não poderia invisibilizar quem realmente mobilizou, quais foram os arquitetos dessa revolta. Os autores mentais. Exatamente. Então, acho que a gente não pode deixar isso de lado e fica cada vez mais claro isso, que o passado ele é muito mais presente do que a gente imagina. Ele é mais presente se faz mais presente quando a gente fecha os olhos para ele. Então, existem continuidades muito mais fortes no Brasil do que descontinuidades desde 86, 85 para cá. Gilberto, quando você está lá na Alemanha lá, Sim. você pensa naquela carne de sol aqui do... Muito, nossa. Qual é uma outra coisa que você tem saudade, assim, de sei lá, um produto, uma fruta, alguma coisa assim? Fruta no geral, eu tenho muita saudade. Porque, lá não tem frutas porque assim? não é a mesma coisa. Eu acho que fruta não tem o mesmo gosto daqui, é um pouco mais insosso tudo por lá. Comida, a gente tem a culinária maravilhosa no Brasil, é espetacular, assim. E a Alemanha é um pouco mais... É muito pesado, é muito porco, é muita batata ainda, é um pouco... Apesar de estar um pouco adaptado, mas a gente sempre... Acho que a comida tem aquela coisa Maria afetiva. Isabel lá não tem, né? Não Maria tem. Isabel. O meu recurso, assim, foi aprender a cozinhar, né? Então, eu aprendo a cozinhar e tento fazer alguma coisa, mas, obviamente, os produtos mesmo, alguns você não vai encontrar. Então, a feijoada, para fazer a feijoada, aquele paio não vai ter. Carne de sol não vai ter. Não vai ter, porque o sol não tem, então... A região lá é fria? É frio, apesar de ser a região mais que tem mais temperaturas mais elevadas na Alemanha, ainda é um período de sol muito apenas no verão agora, julho, agosto, que você tem sol mesmo. O resto do ano é um pouco mais frio, assim, mais nublado. Tem época que neva? Tem. Neva mesmo. Sim. Vamos lá para as dinâmicas aqui com o Gilbertinho. Eu chamo Gilbertinho porque a gente fala alguma coisa, Gilberto, nessa primeira dinâmica e você reage, tá ok? Tá. Tá bom? Você. Começa por mim? Vamos lá. Um lugar favorito na Alemanha? Um lugar favorito. Hoje, Heidelberg. Que é isso? Heidelberg é uma cidade? Fica próximo a Frankfurt, no mesmo estado, em Baden-Württemberg. A minha namorada Qual é a mora característica? Lá. Tem um motivo especial. Já tem um motivo. Qual é a característica? É uma cidade muito bonita. Não foi a Alemanha, infelizmente. Várias cidades foram muito bombardeadas durante a guerra. Heidelberg talvez seja a cidade mais preservada, assim. Então é uma cidade que tem um pouquinho de tudo. É uma cidade menorzinha, mas também universitária, agitada. É uma cidade que tem uma biblioteca maravilhosa, a universidade. É uma cidade que tem natureza, muitos bosques, muitos parques. Tem um rio também, o Neckar, que passa ali. O cenário é muito interessante, tem um castelo, as ruínas de um castelo antigo. Então é bem bonitinho, é uma cidade turística na Alemanha também, assim, muita gente já vai visitar. Né? Bom, vou fazer uma pergunta aqui que veio aí com a nossa conversa. Gilmar Mendes ou Barroso? Qual que você prefere? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Não. Vai lá. Porque assim, eu quero fazer uma pergunta, mas eu não sei se você ingere bebida alcoólica. Ingiro, sim. É porque eu ia perguntar para ele... No ele limite, se... né? É porque eu ia perguntar para ele se o chopp é melhor na Alemanha ou no Brasil. É difícil a pergunta. Acho que na Alemanha, assim. O chopp é melhor lá? É. Certo. Eu vou fazer uma pergunta sobre clima. Você prefere o calor nosso aqui ou o frio de lá? Eu prefiro o frio de lá. Hoje em dia, sim. Sim. O calor daqui tá matando. Disso você não sente falta. Não.
o seu lugar favorito em Floriano? O meu lugar favorito, engraçado, ontem eu estava no flutuante com a minha irmã e comentando assim como é um cartão postal de Floriano, é tão clichê, mas é tão bonito ver o pôr do sol ali no flutuante. Com certeza. É. Então, eu acho que o pôr do sol do flutuante, assim, é o meu momento favorito em Floriano, é aquilo ali. Fazer uma pergunta, Gilberto, sobre. Estava lembrando aqui de outra coisa, mas eu não vou, eu vou deixar essa para o lado. Depois a gente fala sobre isso. Mas, Gilberto, um personagem que você acha fantástico, vamos dizer assim, pode ser alguém que já morreu, ou alguém fora a família, né? Fora a Uhum. família, mas uma pessoa que você acha inspiradora. Hum. Uma pessoa que me inspira até hoje, eu tenho até um contato mais próximo com ele. A gente se conhece, é um professor meu da Universidade de Brasília, o professor Marcelo Neves. Ele para mim é uma figura chave na minha vida, sempre tem me ajudado e aconselhado e eu chamo ele de maestro, é o meu maestro e ele é uma figura inspiradora para mim, assim, porque não foi fácil fazer o doutorado na Alemanha, agora, durante a pandemia e tudo mais, mas na época dele, antes do muro cair, ele pegou exatamente o muro caindo e ele debatia de frente, de igual para igual com os professores alemães. Ele foi reconhecido só depois por isso, não imediatamente. Então, essa perseverança e no meio acadêmico, o professor Marcelo Neves é uma referência para mim até hoje. Muito bom. Um medo. Um medo. Meu medo hoje, sinceramente, é a preocupação em relação à guerra hoje na Europa. É interessante porque eu sempre fui muito fascinado assim pela história dos lugares e tal, os museus e ver a Europa, não só o surgimento de novo, né, desses movimentos de extrema direita na Europa, não só na Alemanha, mas em Portugal também. Acompanhar tudo isso de perto é muito impactante e me deixa com certo receio, assim, de que talvez esse período de Pax Americana, que muita gente fala, esse período que a gente viveu, né, esse espaço temporal, ele seja apenas uma exceção. Porque aquela região sempre foi uma região de muitas guerras, né? Então, eu tenho muito medo de que essa guerra perdure e avance e se agrave. Um filme. Um filme. Eu assisti recentemente um filme tão bonito, e um filme daqueles filmes que a ficha só cai depois, um pouco depois. Eu gosto desses filmes. É um filme do Wim Wenders chamado Dias Perfeitos. Eu acho que em português talvez o título vai ser outro. Em inglês é Perfect Days. É um filme... A história é muito simples, assim, é de um japonês em Tóquio, e a atividade profissional dele, ele é um gari. Tóquio é um pouco conhecida pelos banheiros públicos, né? Então, é um filme muito bem feito, muito bonito, a estética do filme. É uma das cidades preferidas do diretor, inclusive, mas é também... Tóquio para quem não sabe, é uma das cidades mais populosas do mundo, é uma metrópole, é o metro quadrado mais densamente habitado do mundo. Um dos metros quadrados mais densamente habitados do mundo. Então, é uma cidade que teria tudo para ser infernal e ele dá uma outra roupagem para a cidade, ele mostra para a gente como a realidade, ela tem a realidade, a veracidade, a factualidade da vida, ela tem muito a ver com como você lida com isso, como você imagina e como você pode reimaginar tudo isso.
Então, é muito interessante esse filme. Me tocou muito esse Dias filme. Perfeitos. Dias Perfeitos. Vou atrás. Vamos atrás. Posso fazer só mais uma? Pois não. Pode. Uma lembrança favorita da infância. Ah. Ah, lembrança favorita da infância era o vovô Gilberto, pai do tio Júnior, da minha mãe. Ele, quando eu era pequeno aqui em Floriano, minha infância, ele pegava os netos, assim, a gente ia fazer um passeio, ele levava a gente para catar caju. Ai, que legal. Então é uma das memórias que eu tenho assim de infância, que são das minhas memórias mais preciosas assim. Eu saí com meu avô no carro, ele tinha um Del Rey dourado assim, a gente saía. Que região era, se lembra? Eu acho que ficava ali depois Gilberto da deve saber. exposição. depois do Parque Exposição. Isso. Até Tinha hoje lá é cheio Ele de saía cajus. dialogando com os netos, né? Isso. Que interessante. Muito Gilberto, Camena, Diana e Clara. Ele saía, o Pedro ainda não tinha, né? Não tinha nascido. Não tinha nascido. E aí o vovô ensinava pra gente, assim, era interessante. A gente catava caju, cajuí, aquele cajuzinho pequenininho. Uhum. E ele falava, não, até mesmo que cai no chão ele fica bom, ele fica bem porque docinho, se a gente o lavar ele caju direitinho. seco. Uhum. Então era muito legal isso. Isso é uma memória de infância que eu tenho em Floriano muito marcante, assim, pra mim. Eu ia, Que bom. eu ia deixar essa pergunta para ali, mas eu queria saber, uma música. Vixe, uma música? Qual é o teu estilo musical? Qual é o estilo que você gosta? Eu sou muito eclético, tio. Uhum. Eu tenho escutado muito música clássica hoje em dia. Ah, sim, é Porque claro, né? Minha namorada, ela toca trompete numa Você orquestra. já falou várias vezes nela. Como é o nome dela? Andrea. Andréia. Pronto. Ela é da Suíça, né? Isso, ela Pronto. é da Suíça. Ela toca lá no Teatro Orquestra de Heidelberg. Um beijo para Andrea. Vai assistir, com certeza. Com certeza. Mas uma música... Falar nisso, ela entende português? Não, né? Entende. Você fala com ela em quê? A gente fala em alemão, Uhum. e eu falo com ela em português quando ela quer praticar o português, e a gente briga em inglês. Stop! Que é mais... Stop, né? É Pare. mais rápido, mais imediato. Essa é boa. Gilberto, nós vamos... Sim, música você não... A música... Tá aí. Eu vivi uma coisa tão bacana lá em Portugal. Eu já fui a Portugal no dia 25 de abril, para quem não sabe, é a comemoração da Revolução dos Cravos em Portugal. E eu fui a Portugal várias vezes, assim, durante o doutorado, para pesquisa, mas nunca tinha ficado todo o 25 de abril, que eles comemoram desde a noite do dia 24, as passeatas do 25 e tudo mais. E eu descobri que tem uma música brasileira muito importante e que me fez pensar muito, sei lá, uma música que não saiu da minha cabeça desde então, que é a música do Chico Buarque, Apesar de Você, que é uma música que tem uma história muito interessante também, daquele momento, década de 70, ditadura, né? Ditadura, e o brilhantismo do Chico Buarque, ele conseguiu driblar a censura por algum tempo com uma música que se pensava que era uma discussão de um casal e tudo mais, né? Mas era uma música de resistência que fala do futuro, na verdade, né? Que eu acho que é isso que... A genialidade que desses motiva, assim. compositores, né? Principalmente esses aí, como você falou, desse nível, né? De Chico Buarque, de Gilberto Gil, por exemplo. Se você ouvir uma música daquela Não Chore Mais, né? Você pensa que é uma música romântica, mas ali é questão de... né? Tem a sua lição de ditado, tipo assim, de resistência, né? Sim. Domingo no Parque, né? Do Gilberto Gil também. Sim. Ou seja... são músicas desse nível aí que quando você
pega o sentido da música, né? Você termina colocando ela como suas favoritas, né? Sim. Bom, vamos lá para a dinâmica da Vamos lousa. sim. Explica aí. Já colocou aqui Botei os 2 tracinhos aí para a resposta. A próxima dinâmica, nós vamos fazer cada uma pergunta. Você escreve de forma objetiva na lousa, enquanto você vai discorrendo, né, a sua resposta. A gente fala dos parceiros e depois retornamos para apresentar as suas respostas e aí você fala um pouco sobre elas, tudo bem? Tá. Mas é ali. Aqui. Vamos lá. A gente vai... Posso? Pode sim. Pronto. Eu vou fazer uma pergunta, Gilberto, bem fácil. Qual é o seu sonho, Gilberto? Se alguém chegasse para você... É bem fácil, né? Então, pronto. Qual é o seu sonho? Você. A minha é assim... Primeiramente, eu estou encantada com todo o conhecimento que esse rapaz carrega. Realmente é uma pessoa que a gente traz aqui, tem a oportunidade de trazer aqui com uma bagagem inspiradora para quem está assistindo, né? E aí eu queria que você dissesse assim para mim e para quem está assistindo, uma mania que você tem, assim, bem assídua, que você faz todos os dias ou várias vezes por dia. Pode ser uma mania de organização, mas algo que você faça cotidianamente. Entendeu? É um hábito. É um hábito. Pronto, e aí vamos falar aqui dos nossos parceiros, né? E, gente, nossos parceiros, IBM, conduzindo você ao sucesso do professor Magno Everson, ele que esteve aqui contando também a sua história. CDL Floriano, essa representatividade lojista de Floriano aqui conosco também no Leadercast. Lojas Maranata, aqui em Floriano, uma loja completa para você, cama, mesa e banho. Um abraço para o Marcos Maranata. Clinicor, sempre mais perto de você, abraçando também esse projeto. Um abraço para todos que fazem aí a Clinicor. 77, nosso mais novo parceiro, né? Consultoria organizacional do Alencar, também abraçando aqui o Leadercast. E Pontal, limpa tudo mesmo e realmente deixa tudo limpinho e cheiroso. Produtos de qualidade. Olha, quem experimenta uma vez não muda de jeito nenhum. Pela qualidade e pelo preço, Gilberto. Pois preço, é. Olha, E depois que a gente conversou aqui sobre os produtos Pontal, eu tenho observado que são produtos muito estudados para serem produzidos, né? E ele estava nos falando que quando ele abraçou essa causa, realmente ganhou essa dimensão de você concentrar ali dentro de um vidrinho desse, né, de detergente, de limpa-vidros, alguma coisa assim, que são produtos extremamente estudados, pesquisados para alcançar o grande objetivo de limpeza total. Tá certo? Pontal. Muito bom. Aí. Bom, gente, então vamos ver as respostas do Gilberto. Ele ainda está escrevendo ali. Ele disse que a primeira foi facinho, mas a sua eu acho que ele se complicou. Acredito que uma pessoa como ele, né, jovem, com essa trajetória toda, falar de sonhos, deve ter mais de né? Mas é curioso saber qual é o sonho de um jovem que abraçou. Eu quero já colocar a característica, né? A característica do Gilberto de ser totalmente dedicado aos estudos, né? Totalmente dedicado aos estudos. Eu já vi o Gilberto passar férias, viagens de outros lugares para cá, e ele se intoca lá quando ele tem o objetivo de alcançar o conhecimento em uma e outra área. Ele se intoca mesmo para comer livros. Puxa aí o microfone, Gilberto, para ficar mais fácil. Pronto. Então. Epa, vamos lá. A primeira resposta. Mais um pouquinho. Pronto. Ficou muito pequeno. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá certo. Primeiro, você respondeu, né, que o seu sonho é viver em um Brasil menos desigual. Isso. Aí. Eu acho que o que mais... Eu ainda quero acreditar que a educação é uma saída, mas não uma saída... Eu não acho que a gente deva pensar na educação em termos só de montar uma elite
dar as ferramentas para uma elite dirigente e que a gente possa viver com uma certa civilidade, eu acho que cada vez mais fica claro para mim que a civilidade ela vem muito mais de um caminho de redução das desigualdades, assim. E eu acho que eu não queria ver o Brasil mais como campeão nesse quesito. Queria ver um campeão em outros quesitos. Né? Realmente. Isso para mim talvez seja o que me marca mais desse percurso Brasil-Alemanha, dessa ponte, é como a gente naturaliza tudo isso, como a gente normaliza mesmo. E como poderia ser diferente. Como a gente tem solidariedade. A prova disso é agora o desastre no Rio Grande do Sul. Como solidariedade para a gente não é algo tão impossível assim. Eu não vi mobilização igual nas enchentes que ocorreram na Alemanha 2 anos atrás, ou nos incêndios em Portugal há 2, 3 anos atrás também. Então é incrível isso. E um hábito que eu tenho é de ler todo dia, assim. Eu não consigo... Pelo menos 30 minutos por dia. Muito bem. E não é ler o celular, né? Não é ficar... Não é tela, não. Não é tela do celular, é livro mesmo. Eu acho que... Inclusive, eu acredito muito nisso, que uma das saídas para essa desinformação que a gente tem hoje, um problema muito sério de consumo de informação falsa, principalmente pelas redes sociais, da internet e tudo mais, passa por uma ferramenta que a gente tem muito disponível hoje, que é o livro. Verdade. O livro, a literatura, você se aprofundar numa leitura e ter desenvolver um pensamento crítico. Eu acho que isso é a chave para a gente, é uma das saídas para essa pandemia agora da desinformação. Você prefere a leitura no livro ou prefere você bem adaptado às telas, assim? Eu sempre faço essa pergunta aqui, a maioria responde não, livro. O livro tem o seu cheiro, né? O livro tem o seu charme, né? Não, eu sou muito do papel, de ter um livro físico e o papel, mas eu trabalho melhor, quando eu estou trabalhando com material, com artigo e tudo mais, eu prefiro no computador, porque inclusive a gente consegue organizar mais fácil. Sim, com certeza. Muito bem, Gilberto. Só para perguntar, já que aproveitando, ela vai deixar eu fazer essa pergunta ainda. Cite um livro que te marca, que te marcou, alguma coisa. Um livro que me marcou muito. Eu vou citar um livro agora do meu último projeto de pesquisa. Um livro que me marcou muito, é de uma historiadora no Brasil, chamada Laura de Melo e Souza. É um livro da década de 80, acho que é um livro de 86, se eu não me engano, chamado O Diabo e a Terra de Santa Cruz, Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil Colonial. É um livro que me encanta muito, a leitura é muito gostosa e é um livro de uma das melhores historiadoras do Brasil, uma ícone para mim, uma pessoa que... O nome dela é Laura? Laura de Melo e Souza. Ela foi professora em São Paulo, professora na França, na Sorbonne, e é uma grande historiadora do Brasil. Hoje, quem quer entender da história do Brasil colonial, é um pouco a minha área de pesquisa, não pode deixar de passar pelos livros dela. Eu vou dizer assim, olha, certamente uma pessoinha lá vai assistir esse podcast e eu tenho certeza que nesse momento ele já anotou e vai atrás. Eu estou falando de quem? Quem, o vovô? Vovô Gilberto. Certamente ele não vai deixar de ir atrás desse livro aí. O Diabo, como é? O Diabo e a Terra de Santa Cruz. A Terra de Santa Cruz. Tá aí, Fernanda. Eu posso fazer uma última pergunta? Pode. Não é possível. Vasco ou Flamengo? Botafogo. Era para pegar no pé do Gilberto. Não, mas dos dois eu tenho certeza que ele é vascaíno. A mãe é vascaína, a irmã é vascaína, a família toda é vascaína. Olha, Gilberto, a escolha dele foi menos ruim. Qual?
do que o Do Botafogo. Ela tá vendo como ela menos ruim. ele me chama de flamenguista Nutella. Nutella, não sabe o nome de um jogador. Não sabe. Gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado. Eu sabia que eu ia conseguir trazê-lo aqui. Deu certo. Foi muito bacana. Eu tenho certeza absoluta que muita gente vai pegar as partes ou então o integral desse podcast e aprender muito e vai se inspirar bastante. Obrigado pelo espaço. Obrigado a vocês. Sim, para mim também eu agradeço demais. É uma honra conhecer um conterrâneo com essa trajetória tão bonita, que você também falou que nem sempre foi só facilidade, teve também suas dificuldades, então é uma honra conhecê-lo. E agora você fica de inspiração para essa geração toda aí. Tá certo. A gente vai fechando por aqui. Até o próximo episódio. Nessa câmera aqui, para todo mundo dar tchau, né? Pronto. Tchau. Até o próximo. Tchau.